Continuando a reatividade dos compostos insaturados, outra classe de compostos insaturados são os alcinos. Os alcinos têm tripla ligação entre os carbonos. O que está mostrado na tela é exatamente um carbono ligado a outro carbono por tripla ligação. O ângulo é, então, linear, 180 graus. Por que isso? Porque quando a gente, por exemplo, olha aqui, o modelo fica mais fácil de perceber. Uma das ligações vai ligar um carbono no outro, que é uma ligação, então, sp-sp. Agora que os carbonos estão fixos numa posição, eu preciso ter uma nuvem π perpendicular a outra nuvem π, que são os dois orbitais p, os 4 orbitais p que eu tenho disponíveis para as ligações. O que a gente tem? A gente tem esse carbono com o orbital p perpendicular à ligação sigma, esse com o orbital p perpendicular à ligação sigma, e vai dar, então, essa ligação π. E agora a gente tem a 90 graus a outra ligação π, que é exatamente entre os orbitais p que estão a 90 graus com aqueles primeiros que se ligaram. Então, essa é a ideia da ligação tripla. A tripla ligação é feita entre os orbitais p puros que não participaram da hibridização sp. Porque qual é a distribuição de elétrons no carbono? A distribuição de elétrons no carbono é S2P2. Para que eu tenha a possibilidade de que o carbono faça 4 ligações covalentes, a distribuição tem que ser tal que os elétrons fiquem disponíveis para serem ligados. Por isso, eu tenho que hibridizar, então, o carbono, isso é um modelo, ou sp, ou sp2, ou sp3. sp envolveu um orbital p e um orbital s, sobram 2 p puros. Essa é a situação, então, aqui, para se formar a tripla ligação. 2 ligações sp2, uma vai se ligar, 2 orbitais atômicos sp2. Num caso, eu vou ter a ligação carbono-carbono sp2-sp2 e a outro orbital sp2 que está na mesma direção que esse primeiro, vai ligar com quem? Com o hidrogênio, que então vai ligar sp2s formando um orbital molecular para a ligação carbono-hidrogênio, e aqui uma ligação sp2s formando outro orbital molecular com esse hidrogênio. Portanto, a molécula do acetileno, que é o que está sendo mostrado aqui, é linear. Uma nuvem π perpendicular a esse eixo de ligação e a outra nuvem π perpendicular à primeira. Essa é a ideia da estrutura do alcino. Então, entendido o alcino é reativo. Ele tem uma densidade eletrônica entre esses 2 carbonos. Isso aqui está mostrando só uma síntese do que são os compostos insaturados. A última classe de compostos insaturados vai ser tratada na 6ª semana, que são os hidrocarbonetos aromáticos. Então, pode ter. Quais são os hidrocarbonetos? Hidrocarboneto saturado é alcano, insaturado com uma dupla ligação é alceno, insaturado com uma tripla ligação é o alcino. Então, a gente tem essa situação e tem os aromáticos, onde se alternam duplas e triplas, duplas e simples num anel. Aqui estão os exemplos. O que se tem em verde, azul, é exatamente a distribuição de carga ao redor da ligação insaturada. Então, a gente vê que cada molécula é como se fosse um centro de densidade eletrônica ou de falta de densidade eletrônica. O que a gente tem aqui na ponta, então, o que é um alceno, um alcino e um anel aromático.
mostrando a distribuição de carga neles. E está mostrando aqui uma certa densidade de carga positiva no alcino. Por que esse carbono aqui é um pouco positivo? Porque o orbital sp tem um caráter de trazer os elétrons mais próximos do núcleo. Portanto, na eletrosfera fica com uma fração de carga positiva. Isso é uma das características da reatividade dos alcinos. Aqui tem a nomenclatura para os alcinos. O que a gente usa é essa desinência IN para mostrar que é diferente do epitano, do epiteno, agora o epitino. Então, epitano, alcano, epiteno, alceno, epitino, alcino, que tem 3 ligações, e 2 exemplos de nome, que é muito fácil, numerando a cadeia da extremidade mais próxima da tripla ligação. Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Por isso que essa cadeia é numerada assim. E aqui a gente está numerando a cadeia pela ponta também, que vai dar os menores números para a tripla ligação. Quando a gente usa os números comuns, a gente usa o nome acetileno. Então, propino é o metilacetileno. Acetileno seria esta ponta aqui, né? 2-butino é o dimetilacetileno. Então, seria um acetileno substituído por metilas. E, finalmente, o vinilacetileno é um nome mais usual do que esse aqui, que é o nome UPAC, sendo que vinil é este grupo insaturado. Então, a gente tem o vinilacetileno por causa desta ponta com esta dupla. Está se pensando no grupo vinil ligado no acetileno. Finalmente, tem a possibilidade de existirem ciclos pequenos com tripla ligação entre carbonos são basicamente impossíveis de serem obtidos. Por quê? Como vocês viram, quando há tripla ligação entre os carbonos, essa região fica linear. E é difícil fazer um ciclo com uma região linear, a não ser que o ciclo seja grande. Portanto, o menor ciclo que foi isolado com tripla ligação, esse aqui de 9 carbonos. Porque como são 9 carbonos, a conformação que ele assume deixa esta parte aqui planar e linear, e o resto do anel pode se formar porque existe número de carbonos suficientes para atingir uma conformação que seja estável. Aqui está a tripla ligação. E, finalmente, retomando pontos de outras aulas, uma propriedade muito importante dos alcinos é que eles são ácidos. Então, já dando aqui como que se pensa em acidez. Como é que se pensa em acidez? A primeira coisa que se faz é escrever a equação que seria a equação de perda do H+. Então, cada uma dessas equações aqui está representando a perda do H+. Quando a água perde H+, origina o H-, quando o acetileno perde H+, origina o acetileto. Então, e assim sucessivamente. E o que está sendo comparado aqui são os pKa's, ou seja, está o pKa da água, que é de 15,7, o pKa do alcino, que é 25, o pKa da amônia, que é 38. Nessa direção que estão escritas as equações, os pKa's estão sempre aumentando. pKa aumentando significa que a acidez está diminuindo. Por quê? Porque o pKa é igual a menos log decimal de Ka. Portanto, se eu tenho um pKa, por exemplo, ali, no caso da água, de 15,7, significa que a constante aqui seria 10 a menos 15,7. E aqui, para o acetileto, por exemplo,
o Ka seria 10 a menos 25, que é uma constante menor de equilíbrio do que a constante para a água. Então, o que se conclui? Que esse equilíbrio está menos deslocado nesse sentido do que no caso da água. Na água se forma o OH- mais facilmente do que o acetileto no caso do acetileno, e assim sucessivamente. O que isso indica? Isso indica que essa base conjugada, isso aqui é a base conjugada, o acetileto como o hidróxido, que esta base conjugada é menos estabilizada do que o OH-. Então, o acetileto é ácido, o acetileno é ácido porque o acetileto tem uma capacidade de acomodar essa carga negativa maior do que, por exemplo, a amônia, o nitrogênio do amideto, ou, por exemplo, essa carga negativa que seria criada no caso do alceno e do alcano. Pelo fato dos orbitais que estão envolvidos na ligação tripla serem do tipo sp. Então, esse maior caráter S diz que os elétrons estão mais próximos do núcleo e a acomodação dessa carga negativa é mais facilitada por o acetileto do que nos casos que o sucedem. Então, essa ideia agora é para retomar os conceitos de pKa que já foram discutidos quando se falou da história dos ácidos e bases e dos modelos ácido-base e explicar uma certa característica diferenciada dos acetilenos, que é esse hidrogênio ácido terminal. Aqui está mostrando exatamente que o acetileno consegue reagir com amideto de sódio por causa dessa característica desse hidrogênio aqui ser ácido, certo? Então, o amideto vai conseguir abstrair esse hidrogênio porque essa espécie que se forma é uma base mais fraca do que o próprio amideto. Em outras palavras, o acetileto não vai abstrair próton da amônia para formar o amideto, mas o amideto vai abstrair próton do acetileno para formar o acetileto. Então, o sentido preferencial dessa reação é no sentido de formação do acetileto e não do amideto. Porque isso é um equilíbrio, não é? Aqui é um outro exemplo, mostrando agora que, nesse sentido, a água não vai conseguir abstrair hidrogênio do acetileno, então seria esse processo aqui. A água abstraindo hidrogênio como H+ do acetileno para formar acetileto não é um equilíbrio favorecido, porque, na verdade, é mais fácil que o acetileno retire hidrogênio da água para formar OH- e acetileno. Então, a reação se processa principalmente nesse sentido, como já estava mostrado aqui, e não no sentido contrário. Por quê? Porque o acetileno é mais estável do que a água na forma acetileno. Ou, em outras palavras, também eu posso comparar as bases. O OH- estabiliza melhor essa carga negativa do que o acetileto. Então, comparando os pKas, é possível concluir o sentido em que um equilíbrio é preferencial. Aqui, então, foi a reação do acetileto com amideto e a reação do acetileno com amideto e do acetileno com OH-. Se é possível ou não formar os produtos que estão indicados, em que sentido que a reação é preferencial. O hidrocarboneto insaturado pode ser reduzido por uma mistura de paládio sobre platina e carvão e pressão até o alcano. Então, se a gente tem um alcino,
a gente pode obter o butano correspondente por essa reação. E, finalmente, alguns exemplos de reações de alcenos, mostrando que eles sofrem reações muito parecidas com a dos alcenos, é claro, porque eles também têm o mesmo centro de densidade eletrônica que o alceno. Então, a gente vê que pode reagir com hidrogênio sob platina, dando o alcano, como eu já tinha mostrado. Você pode fazer uma redução mais controlada e obter um alceno. Existem duas maneiras de fazer essa redução controlada: trocando o catalisador da redução ou trocando os reagentes da redução. Aqui é sódio metálico na presença de amônia líquida. Em ambos os casos, a gente obtém o alceno. Também pode acontecer a adição de HX, e quando tem adição de HX, a reação em geral prossegue, e a reação prossegue até que você tenha o dialeto vicinal. E o carbocátion, né, é estabilizado pela presença desse heteroátomo, porque, como eu disse, o heteroátomo... Por quê? Dois motivos. A gente pode pensar simplesmente no efeito indutivo do heteroátomo ser mais eletronegativo do que o carbono. Aí, nesse caso, a gente teria a intensificação dessa carga positiva e isso instabilizaria o cátion. Por outro lado, se a gente pensa em estruturas de ressonância, então aqui é uma flecha de dupla ponta que indica estruturas de ressonância. Se a gente pensa nas estruturas de ressonância, que são maneiras de dispersar o elétron pela estrutura, o que a gente tem? A gente tem esse par de elétrons fazendo esse movimento e gerando esse híbrido de ressonância que tem a carga positiva aqui. A molécula é um híbrido dessas duas estruturas de ressonância mostradas, ou seja, mostra que a carga pode estar no carbono ou a carga pode estar no heteroátomo positiva. Isso é a dispersão de carga positiva entre mais de um centro. Como a gente já tinha comentado hoje, sempre que há dispersão de carga, dispersão de elétrons, a estrutura resultante é mais estável do que onde a localização da carga, seja positiva, negativa ou radicalar. Então, aqui no caso, para escrever a estrutura de ressonância, o que a gente está fazendo? A gente está movimentando elétrons não ligantes. E, de novo, sempre a ponta dupla, par de elétrons sendo movimentado. Então, aqui está se formando, como eu disse, uma estrutura de híbrida de ressonância, sendo que a molécula, elas não existem, os híbridos de ressonância. Os híbridos de ressonância são formas de representar pictoricamente essa dispersão de carga, aqui no caso positiva. Sempre se movimentam elétrons π, ou elétrons não ligantes. A gente não faz movimentação de elétron sigma, porque a movimentação de elétron sigma destrói o esqueleto carbônico. E aqui, então, está mostrando a mesma coisa, né? A formação de um cátion também estabilizado, que é o cátion vinílico. Então, esse cátion aqui é o cátion vinílico. E se formaria o enol. E o que é interessante no enol é que há um equilíbrio, que a gente chama de tautomeria, que é equilíbrio mesmo, entre a forma enol e a forma cetona. Ou seja, se eu estou com um frasco onde está o enol e um frasco onde está a cetona, sempre tem uma certa quantidade de enol junto, devido a esse equilíbrio aqui. E aqui é só um mecanismo mostrando como que se transfere esse hidrogênio, tá certo? Então, o par de elétrons vem para cá e o hidrogênio vai ligar nesse carbono, que é o que está mostrado ali, isso é o equilíbrio cetenólico. A halogenação vai dar, então, o dialeto, como a gente viu, ou até o tetraleto. O HX sempre dá o dialeto. Quando eu tenho o haleto mesmo, o solvente tetacloreto, hoje em dia já se usa outros solventes, tetacloreto está um pouquinho condenado. A gente, se for até o fim da reação, obtém o tetraleto. E, finalmente, é possível fazer a reação de Diels-Alder também com os alcenos. Por isso que é interessante que estar na mesma semana
estarem na mesma semana os alcenos e os alcenos. Por quê? Porque a reatividade deles é absolutamente semelhante e explicável pelo mesmo mecanismo de reação. Na próxima semana, nós vamos ver, então, os compostos aromáticos, que aí esses sim têm uma reatividade completamente diferente dos outros hidrocarbonetos insaturados.